Não é fácil admitir, mas durante muito tempo eu acreditei que amor de família era uma espécie de contrato silencioso. Algo que, mesmo com falhas e desequilíbrios, ainda assim resistia. Cresci sendo a filha certinha, a que não reclamava, a que entregava boletins impecáveis, a que renunciava aos próprios desejos para caber na expectativa dos outros. E quando minha irmã caçula anunciou que iria se casar, algo dentro de mim se acendeu. Uma esperança tola, talvez. Pensei, talvez agora reconheçam tudo que eu fiz por elas. A notícia veio na manhã de sábado. Eu estava em casa, organizando as contas do mês, quando minha mãe me ligou como quem entrega uma sentença. Sua irmã vai se casar. Você precisa ajudar com os custos. Você precisa. Não era um pedido, era uma imposição mascarada de dever. Minha mãe sempre teve esse dom perverso de me culpar por tudo que dava errado e de me tornar responsável por consertar tudo que envolvesse a família. Minha irmã, por outro lado, sempre foi o oposto de mim, impulsiva, mimada e encantadoramente manipuladora. Eu via nela o reflexo de tudo que jamais me permiti ser. E talvez por isso, por culpa, por cansaço, por esse apego doentio que chamamos de laços familiares, eu aceitei. Quanto vocês estão precisando? Perguntei, embora já soubesse a resposta antes mesmo dela abrir a boca. Metade, respondeu minha mãe, como se fosse a coisa mais justa do mundo. O casamento vai ser lindo, sua irmã merece. Merece. Não sei por que aquela palavra me doeu tanto. Talvez porque ninguém nunca tenha dito isso de mim. Talvez porque, ao contrário da minha irmã, que nunca trabalhou um dia sequer na vida, eu ralava todos os dias para ter uma vida estável. E ali estava eu, prestes a tirar uma fatia enorme do meu suado dinheiro para bancar um conto de fadas de alguém que mal sabia o que era esforço. Ainda assim, eu paguei. Fiz a transferência sem questionar, sem exigir recibo, sem fazer drama. Era minha irmã. Era minha mãe. Era, como disseram, minha obrigação. Os meses seguintes passaram em um turbilhão de tarefas e ausência. Minha mãe e minha irmã pouco me incluíam nos preparativos. Diziam que estavam ocupadas, que já haviam se resolvido com tudo, que eu só precisava comparecer na data marcada. A data que me deram foi o segundo sábado de março, às 17 horas, no sítio Vale do Sol, um espaço para eventos afastado da cidade. Marquei na agenda. Comprei um vestido novo. Fiz as unhas, arrumei o cabelo. Achei que seria, ao menos naquele dia, incluída. Olhei para mim no espelho antes de sair e, pela primeira vez em muito tempo, gostei do que vi. Sorri. Eu ia ao casamento da minha irmã. Talvez, quem sabe, ela até agradecesse. Talvez dissesse, não teria sido possível sem você. Mas quando cheguei ao local, tudo estava vazio. Não havia carros no estacionamento. Os portões estavam trancados com correntes grossas. As luzes apagadas, o gramado coberto de folhas secas. Meu coração afundou. Olhei no celular para confirmar se havia errado a data. Estava tudo ali, sábado, 17 horas. O local estava certo. A data, também. Liguei para minha irmã. 1, 2, 3 vezes. Nada. Na quarta, ela atendeu rindo. Uma risada estridente, carregada de deboche. Ah, você foi mesmo? Disse ela, como se estivesse contando uma piada interna. O casamento acabou, querida. Já foi. Mas obrigada por ser nosso caixa eletrônico. A ligação caiu antes que eu pudesse responder. O silêncio depois disso foi ensurdecedor. Fiquei ali, parada diante daquele portão trancado, sentindo o gosto amargo da humilhação descendo garganta abaixo. Minha mãe me ligou poucos minutos depois. Atendi no viva voz, com a voz ainda embargada. Mãe, vocês fizeram isso de propósito? E o que tem? Ela retrucou, com a frieza de quem nunca viu problema algum. É sua obrigação apoiar a família. Você sempre teve mais que a sua irmã. Está apenas retribuindo. Retribuindo? Naquele momento, eu entendi tudo. Não havia erro. Não havia mal-entendido. Elas tinham planejado tudo. Me deram uma data falsa. Me deixaram de fora intencionalmente.
Usaram o meu dinheiro, riram da minha boa vontade, da minha ingenuidade, da minha solidão. Mas o que elas não sabiam é que, naquela noite, eu não voltei para casa com o coração partido. Voltei em silêncio. E foi naquele silêncio que a raiva encontrou um lugar para crescer. Um espaço fértil, aquecido por anos de ingratidão, de abuso emocional disfarçado de dever familiar. Demorei 20 minutos para redigir o e-mail. Usei um tom educado, formal. Anexei os comprovantes das transferências que fiz, descrevi em detalhes como fui ludibriada, e finalizei com uma frase que ele jamais esqueceria. Boa sorte com sua nova família. Tenho certeza de que vai adorar saber que a fortuna que imaginava casar não existe, e o dinheiro que usaram, foi meu. Saudações. Enviei para o endereço de e-mail do meu cunhado. O mesmo que minha irmã havia compartilhado comigo meses antes, quando ainda fingia me tratar como irmã. Fechei o notebook com uma tranquilidade assustadora. Respirei fundo. E esperei. Às 2 da madrugada, o telefone começou a tocar. O telefone tocou pela primeira vez às 2h10 da madrugada. Não atendi. Esperei em silêncio, observando o visor do celular iluminar a escuridão do meu quarto. Era o número do meu cunhado. Insistiu por longos minutos, até desistir. 1 minuto depois, minha irmã ligou. Em seguida, minha mãe. Depois de novo ele, e de novo ela. E assim foi até quase 4 da manhã. Eu permaneci imóvel, olhando para o teto, como se pudesse ver cada pedacinho do castelo de mentiras que elas haviam construído desabar lentamente. A paz que senti naquela madrugada não foi de quem perdoa, mas de quem finalmente parou de fingir que não percebe o próprio valor sendo pisoteado. Na manhã seguinte, o telefone estava cheio de mensagens de texto, áudios longos e desconexos, tentativas desesperadas de se explicarem. Eu li todas. Em silêncio. Degustando cada frase como se fossem confissões arrancadas sob pressão. O melhor áudio veio do meu cunhado. O que você quer dizer com a fortuna não existe? Ele dizia, com a voz alterada. Sua irmã disse que vocês tinham investimento, que a família era rica. Isso é golpe? Ela mentiu para mim esse tempo todo? Golpe. Engraçado como uma palavra pode virar tudo de cabeça para baixo quando pronunciada no contexto certo. Abri o perfil dele no Instagram e comecei a observar melhor o tipo de vida que ele levava. Terno de grife em todas as fotos, viagens luxuosas, jantares em restaurantes caros. Tudo de fachada. Nada, absolutamente nada, batia com o que minha irmã havia me contado sobre ele. E o mais saboroso de tudo era saber que ela, iludida com a ideia de ter encontrado um príncipe encantado milionário, havia se casado com um homem tão desesperado por status quanto ela. Eles mereciam um ao outro. E agora, mereciam a ruína juntos. Na tarde daquele mesmo domingo, minha mãe apareceu na porta do meu apartamento. Tocou a campainha com insistência. Eu assisti da janela, sem abrir. Vi seu rosto, a maquiagem borrada, o olhar de fúria e de medo. Gritou meu nome. Pediu que eu descesse. Disse que precisava conversar. Eu apenas fechei as cortinas. No fundo, ela sabia que não era a primeira vez que me tratavam como um nada, mas talvez fosse a última vez que eu aceitava isso calada. Na segunda-feira, fui trabalhar normalmente. Ninguém imaginava o furacão que se passava dentro de mim. Cumpri minhas tarefas, participei das reuniões, respondi aos e-mails. Mas entre uma planilha e outra, eu arquitetava cada passo do que viria a seguir. A vida toda me fizeram acreditar que meu papel era servir. Que minha existência era válida apenas quando útil aos outros. Mas não mais. Naquela semana, comecei a fazer ligações. Comecei a desfazer cada favor financeiro, cada vínculo emocional, cada migalha de ajuda que um dia oferecia a elas. Primeiro, cancelei os cartões adicionais que minha mãe usava escondida sob a desculpa de que era só para emergências. Depois, entrei em contato com o buffet que teoricamente havia feito o casamento e pedi a nota fiscal do evento. Descobri que não houve festa nenhuma. Nada foi pago. Eles não conheciam o nome da minha irmã. Nem o do noivo. Tiveram o trabalho de montar uma farsa tão bem feita que nem ao menos se preocuparam com os rastros. Aquilo me fez rir sozinha, no meio da sala de casa.
Era tão típico delas. Tudo encenação. Tudo aparência. Na terça-feira à noite, recebi outra ligação do meu cunhado. Dessa vez, atendi. Você tem noção do que fez? Ele disse, já aos berros. Você jogou uma bomba no meu casamento. Sua irmã surtou, gritou comigo a noite inteira. Ela disse que você está mentindo, que fez tudo por inveja. Inveja? Respondi, com voz calma. Eu paguei metade de um casamento que nem aconteceu. Inventaram uma data falsa, me deixaram plantada num lugar vazio, e ainda disseram que era minha obrigação. Sabe o que é isso? Golpe. Não foi só em você, foi em mim também. Mas a diferença é que eu acordei. Houve silêncio do outro lado da linha. Depois, um suspiro pesado. E então, como se estivesse falando consigo mesmo, ele murmurou. Ela me pediu dinheiro. Disse que precisava pagar as flores, o vestido, a festa. Eu dei tudo, até meu carro vendi. Mas ela dizia que o investimento da família ia nos sustentar depois. Fechei os olhos, saboreando cada palavra. Eles tinham se enganado mutuamente, e o castelo de cartas que construíram agora desabava em cima dos dois. Boa sorte, então, finalizei. Agora é com você. Desliguei antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Na quarta-feira, minha irmã me bloqueou em todas as redes sociais. Mandou mensagens ofensivas para nossos conhecidos em comum, dizendo que eu estava destruindo sua vida. Que eu era amargurada, invejosa, cruel. Mas curiosamente, não contou a ninguém o motivo de sua fúria. As ligações da minha mãe cessaram 2 dias depois. Silêncio absoluto. O mesmo silêncio que eu conhecia desde criança, quando, ao discordar de algo, ela fingia que eu não existia. Era o castigo supremo dela, o esquecimento. Mas dessa vez, eu não doía. Dessa vez, o silêncio me libertava. Na sexta-feira, fechei uma pasta com todos os documentos, prints, comprovantes e mensagens. Deixei tudo salvo na nuvem, protegido por senha. Não porque eu pensasse em processá-las ainda, mas porque eu queria estar preparada para qualquer tentativa de reviravolta. Eu as conhecia bem demais para baixar a guarda completamente. Naquela noite, me sentei na varanda com uma taça de vinho e olhei para o céu. Pela primeira vez em anos, eu me senti em paz. O jogo estava apenas começando. E agora era a minha vez de me divertir. Sempre me disseram que vingança é um prato que se come frio. Mas ninguém fala sobre o sabor. Eu diria que ele é sutil. Uma mistura de alívio e justiça, com um toque de ironia. Não há gritos, nem escândalos, apenas uma paz silenciosa que se instala quando o mundo começa a devolver exatamente o que foi tirado de você. E foi nesse estado de espírito que eu iniciei minha pequena dança. Na segunda-feira seguinte, recebi uma mensagem inesperada. Era o advogado da minha irmã. Sim, ela havia arranjado um advogado. Na mensagem, ele dizia que eu estava causando danos emocionais significativos ao casal, que meu e-mail havia desestabilizado o matrimônio e me pedia que me retratasse formalmente. Tive que reler 2 vezes para ter certeza de que aquilo não era piada. Retratação? Pelo que exatamente? Por abrir os olhos de um homem adulto que foi burro o suficiente para se casar com base em uma fortuna imaginária? Por gastar meu dinheiro honestamente enquanto eles mentiam, enganavam e me humilhavam. Ah, por favor. Respondi ao e-mail do advogado com um anexo, os comprovantes das transferências que fiz para o suposto casamento, as conversas com minha irmã agradecendo pelo apoio financeiro e os prints das mensagens que recebi depois da farsa. Finalizei com: se quiserem seguir por esse caminho, tenho mais provas do que paciência. E posso garantir que elas se sustentam muito melhor do que o teatro barato que encenaram. Atenciosamente, a caixa eletrônico. 3 horas depois, recebi a resposta. A cliente preferiu não prosseguir com a ação. Eu sorri. Um sorriso leve, sem dentes. Daqueles que só quem sobreviveu à ingratidão sabe dar. Nos dias seguintes, meu telefone silenciou por completo. Nenhuma tentativa de contato. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma retratação verdadeira.
E eu soube, com a mesma certeza de quem acorda num dia ensolarado, que o caos estava se instalando do lado de lá. Soube também, por uma amiga em comum, que meu cunhado havia se mudado para a casa dos pais, levando apenas 2 malas. Disse que precisava pensar sobre tudo. Já minha irmã, ela foi vista surtando em uma loja de roupas, gritando com a atendente por não conseguir parcelar uma compra. Tudo isso me chegava aos poucos, como pequenas gotas de satisfação que escorriam devagar, cada uma pingando em meu copo de serenidade. Mas eu ainda não tinha terminado. Havia uma última peça que eu queria movimentar. E ela envolvia minha mãe. Durante anos, ela usou meu nome para conseguir crédito, para garantir cartões de loja, para justificar pedidos de empréstimo. Sempre dizia que era só uma ajudinha, que depois resolveria, que eu fazer isso por sua mãe não é nenhum sacrifício, é o mínimo que se espera de uma filha. Mas eu cresci. E agora, ela teria que crescer também. Na quinta-feira, fui ao banco. Solicitei o bloqueio de qualquer conta conjunta, cartões adicionais e poderes de movimentação em meu nome. Também notifiquei oficialmente que não autorizava mais que terceiros usassem meu CPF ou meus dados bancários para qualquer tipo de solicitação. Em seguida, fui até uma loja de departamentos onde minha mãe fazia compras há anos por mim. Pedi o cancelamento de todas as compras atreladas ao meu nome que não tivessem minha assinatura. E quando perguntaram se eu tinha provas de que ela havia usado meus dados sem minha autorização, que sorte, eu tinha. Mensagens, fotos de notas, conversas inteiras arquivadas no meu celular. Deixei tudo lá. Quando saí, era fim de tarde. Sentei no banco da praça em frente e fiquei observando as pessoas passarem. Pela primeira vez em muitos anos, eu sentia que estava, de fato, vivendo minha própria vida. Cada atitude era um tijolo novo na construção da mulher que eu decidi ser. E foi então que vi minha irmã do outro lado da rua. Ela me viu também. E por um breve momento, nossos olhos se encontraram. Dessa vez, não havia deboche. Não havia arrogância. Havia medo. Ela atravessou a rua devagar e parou a poucos passos de mim. Estava abatida, descabelada, com olheiras profundas. A maquiagem mal feita só evidenciava o quanto ela estava perdida. Ainda assim, tentou erguer o que restava do orgulho. Você acabou com tudo. Olhei para ela, ainda sentada, e falei com a voz baixa. Não. Eu só tirei o véu. Vocês é que viviam na mentira. Você se vingou. Isso não é certo. O que vocês fizeram comigo, isso era. Ela engoliu em seco. Ele me deixou, confessou, a voz trêmula. Disse que não confia mais em mim. Disse que não tem mais dinheiro. Que menti para ele. Agora ele quer processar. E o que você esperava? Respondi, me levantando. Casou com ele por dinheiro, e ele casou com você pela mesma razão. Mas nenhum de vocês tinha o que o outro queria. Foi só um jogo, e agora o tabuleiro virou. Ela segurou meu braço. Por favor, a mãe tá desesperada. Diz que o nome dela foi bloqueado em várias lojas. Que não consegue comprar mais nada. Ela tá achando que você? Que eu finalmente cansei. Soltei meu braço devagar. Encarei o rosto dela, e disse com firmeza. Eu passei a vida sendo o esteio dessa família. Mas ninguém constrói uma casa com um alicerce podre. E vocês me apodreceram por dentro. Me sugaram. Me manipularam. Me fizeram acreditar que ser útil era sinônimo de ser amada. Mas eu entendi. Vocês nunca me amaram. Só amaram o que eu podia dar. Ela não respondeu. Apenas ficou ali, parada, com os olhos marejados. Agora é a vez de vocês se virarem, continuei. A caixa eletrônica está fora de serviço. Indefinitivamente. Virei as costas e fui embora. Não olhei para trás. Naquela noite, dormi profundamente. E sonhei com uma casa vazia. Limpa. Sem gritos, sem cobranças, sem exigências disfarçadas de amor. Sonhei com liberdade. E ao acordar, entendi que o sonho havia começado a se realizar. Os dias que seguiram foram estranhos.
Não pelo silêncio, esse, agora, era meu aliado, mas pela ausência do peso. Durante tanto tempo, viver foi um exercício constante de carregar fardos que não eram meus. As contas da casa da minha mãe, os caprichos da minha irmã, as cobranças disfarçadas de pedidos, os convites que vinham sempre com dígitos envolvidos, usam você pode ajudar, né? Usam só dessa vez em que se acumulavam até virarem regra. De repente, tudo isso sumiu. E o espaço que sobrou parecia um quarto vazio depois da mudança. Nos primeiros dias, confesso, senti culpa. Ela é como aquela visita indesejada que aparece sem avisar e se senta no sofá da sala. Culpa por ter dito não. Culpa por ter me imposto. Culpa por ter, enfim, me escolhido. Mas ao contrário das vezes anteriores, eu não deixei que ela ficasse. Toda vez que a culpa tentava tomar conta, eu me lembrava da minha irmã rindo no telefone. Da minha mãe dizendo que era minha obrigação apoiar a família. De como, por anos, me fizeram acreditar que amar era sinônimo de se anular. E aos poucos, fui me limpando por dentro. Comecei com pequenas coisas. Abri as cortinas pela manhã, como se dissesse ao mundo, eu estou aqui. Fiz compras para mim, pela primeira vez em meses, sem calcular quanto sobraria para os outros. Voltei a ler, voltei a cozinhar só para mim, voltei a caminhar no fim da tarde. Pequenos gestos que antes pareciam luxo agora se tornaram sagrados. Reencontrei amigos que há muito tempo estavam afastados. Alguns se espantaram ao saber de tudo. Outros disseram que já desconfiavam, mas que era delicado se meter. Eu não os culpei. A verdade é que, quando se vive refém da própria família, até os de fora hesitam em tentar abrir a cela. Na terceira semana sem nenhum contato, minha mãe me mandou uma mensagem simples. Espero que esteja feliz. Li aquilo com uma tranquilidade absurda. Não respondi. Eu sabia o que ela queria provocar. Sabia que esperava arrependimento, uma faísca de dúvida, uma fresta para voltar com suas exigências disfarçadas de afeto. Mas não. Eu não estava apenas feliz. Eu estava inteira. Pela primeira vez. Foi também nessa época que decidi revisitar minha infância. Peguei um velho álbum de fotos guardado no fundo do armário. Cada página virada era um reencontro com a menina que eu fui. E, ao mesmo tempo, um confronto com as ausências. A maioria das fotos era da minha irmã. Vestidos de festa, aniversários temáticos, viagens em família nas quais eu mal aparecia. Quando estava, era sempre num canto, desfocada. Como se eu fosse só um plano de fundo na vida delas. Fechei o álbum com firmeza. Aquela menina ainda morava dentro de mim. Mas agora, ela tinha crescido. E não ia mais aceitar ficar nas sombras. Foi então que recebi um convite inesperado. Um colega do trabalho, Lucas, me chamou para um jantar entre amigos. Relutei. Não por ele, que sempre foi gentil, mas por mim. Por medo de me sentir deslocada, de ainda carregar os resquícios de uma mulher que vivia em função dos outros. Mas fui. E, para minha surpresa, me diverti. Rimos, conversamos sobre livros, sobre viagens, sobre sonhos. Ninguém me pediu nada. Ninguém me usou. Ninguém cobrou minha lealdade em forma de depósito bancário. Pela primeira vez, me senti pertencente. Na volta para casa, olhei pela janela do carro enquanto a cidade passava por mim em fragmentos iluminados. E uma pergunta surgiu dentro de mim com a força de um trovão. Por que eu me deixei prender por tanto tempo? A resposta veio em forma de memória. Lembrei da primeira vez que minha mãe me disse que eu era forte. Eu devia ter uns 10 anos. Ela chorava por causa de uma briga com meu pai, e eu a abracei, prometendo que tudo ia ficar bem. Ela me olhou nos olhos e disse: Você é a única que me entende. É a minha rocha. E ali começou tudo. Aquela frase, dita com tanto peso, me transformou numa espécie de guardiã da dor alheia. Eu cresci achando que meu valor estava em suportar. Que amar era carregar. Que ser boa filha era ser escudo. E por acreditar nisso, permiti que me sugassem até o limite. Mas agora eu sabia. Ser forte não é aceitar tudo. É saber o que não se deve mais aceitar.
Na semana seguinte, fui chamada para uma reunião na empresa. Uma proposta de promoção. Eu quase recusei, por impulso, por aquele velho hábito de me diminuir, de achar que não merecia. Mas respirei fundo. E aceitei. Com o novo cargo, veio um aumento. E com o aumento, tomei uma decisão: comprar meu próprio apartamento. Pequeno, modesto, mas meu. O contrato foi assinado num fim de tarde chuvoso. E ao sair do cartório, me permiti chorar. Chorar por todas as vezes que fui desvalorizada. Chorar por cada esforço invisível. Por cada você tem mais que a sua irmã usado como justificativa para me explorar. Chorei por mim. Mas não eram lágrimas de dor. Eram de alívio. A vingança não foi um grito. Foi um sussurro. Um passo de cada vez, em direção ao que eu sempre neguei a mim mesma, a liberdade de existir sem me desculpar por isso. E, ironicamente, minha maior vingança foi justamente essa: seguir em frente sem precisar machucar de volta. Porque eu sabia, o peso da verdade já estava esmagando cada uma delas. A mudança para o meu novo apartamento aconteceu em um sábado de céu limpo. Havia luz pelas janelas, e mesmo com as caixas ainda empilhadas e os móveis improvisados, aquela era a casa mais bonita onde já estive. Porque era minha. Porque fui eu quem pagou, planejou, conquistou. Porque nenhum centavo daquela conquista vinha das migalhas de afeto trocadas por dinheiro. Nenhum pedaço daquele lar carregava o peso da obrigação de amar quem só sabia exigir. Abri uma garrafa de vinho simples e sentei no chão da sala, entre caixas ainda fechadas. Tomei o primeiro gole com os olhos marejados, lembrando de tudo o que precisei atravessar para chegar até ali. Cada centavo arrancado de mim sob o pretexto de apoio familiar, cada noite de humilhação disfarçada de aconselho, cada silêncio que me foi imposto como punição. Lembrei da menina que assistia a irmã ganhar festas e vestidos, enquanto ela própria fazia silêncio para não incomodar. Lembrei da jovem que ouvia a mãe dizer que ela era mais forte, e por isso deveria aguentar mais. Lembrei da mulher diante do portão trancado do falso casamento, vestida com o próprio sacrifício, sendo tratada como uma piada. E agora ali estava eu. Livre. Na semana seguinte, soube por colegas em comum que a situação na casa da minha mãe estava caótica. Minha irmã havia voltado a morar com ela, depois de ser despejada do pequeno apartamento alugado com o marido. Ele, por sua vez, abriu um boletim de ocorrência contra ela, algo sobre estelionato, promessas falsas e dinheiro emprestado sob mentiras. O castelo havia desabado. E não fui eu quem derrubou. Só saí antes que ele caísse em cima de mim. Minha mãe, me contou, andava reclamando para vizinhos e conhecidos que a filha mais velha tinha virado as costas, que a não atendia mais, que tinha se achado melhor que a família. A versão dela era conveniente, como sempre foi. Mas eu não me importava mais. Chegou um ponto em que a narrativa dos outros deixa de importar. Porque a paz de estar em si mesma fala mais alto que qualquer boato. Fiquei semanas sem receber nenhuma tentativa de contato. Nenhuma ligação. Nenhum áudio cheio de drama. Apenas o silêncio. E foi aí que percebi, elas finalmente entenderam que eu não voltaria atrás. Mas então, um dia, recebi uma carta. Sim, uma carta. Escrita à mão, com a caligrafia da minha mãe. O envelope não trazia remetente, mas eu reconheceria aquele traço torto e impaciente em qualquer lugar. Abri com calma. Não por esperança, mas por curiosidade. E comecei a ler. Filha, sei que você acha que estamos colhendo o que plantamos. E talvez esteja certa. Mas preciso que saiba que nunca foi minha intenção te machucar. Eu só queria que sua irmã tivesse as coisas que eu nunca pude dar. Sempre achei que você aguentaria mais. Que você era forte o suficiente para suportar? Se eu pudesse voltar atrás, talvez fizesse diferente. Ou talvez não. Porque, sendo honesta, não sabia de outro jeito. Só queria que você soubesse que ainda é minha filha. E que ainda te amo. Mamãe? Dobrei o papel devagar. Deixei-o sobre a mesa e fiquei olhando para ele como quem observa um animal selvagem, com atenção, mas sem se aproximar. Porque eu sabia que aquilo não era um pedido de desculpas. Era um último esforço para me puxar de volta.
Mas era tarde. O amor que ela dizia sentir por mim nunca se traduziu em proteção, respeito e cuidado. Era um amor que vinha por conta. Um amor que cobrava faturas, juros, e vinha com boletos emocionais em anexo. Naquela noite, não chorei. Na verdade, sorri. Porque entendi que não precisava mais de cartas. Nem de retratações vazias. Eu não queria de volta o que me foi tirado, queria, e agora tinha, algo muito maior, a mim mesma. Na semana seguinte, preparei uma doação de roupas antigas. Algumas peças ainda guardavam lembranças de datas que só eu comemorava. Joguei fora retratos desbotados que só contavam uma história pela metade. Deletei o número delas do meu celular. E com um último gesto simbólico, tranquei a caixa com as cartas e álbuns do passado, colocando tudo no alto do armário. Fora do alcance. Fora da rotina. Fora de mim. Cortei o último fio. E, com isso, renasci. Recomecei a pintar, algo que não fazia há anos. Descobri o prazer de ver cores nas pontas dos meus dedos, transformando telas em sentimentos. Comecei a postar meus quadros em redes sociais, e para minha surpresa, algumas pessoas começaram a se interessar, a comprar, a elogiar. Pela primeira vez, algo que vinha de dentro de mim era valorizado por quem não queria nada em troca. E em uma dessas tardes de criação, enquanto ouvia uma música tranquila e o pincel dançava pela tela, me dei conta, aquele era o final feliz que sempre me negaram. Não um final de reconciliação forçada. Não um reencontro choroso. Mas um final silencioso, solitário e absolutamente livre. Eu não queria que elas se arrependessem. Queria apenas que aprendessem, sozinhas, que amor não se obriga. Que respeito não se exige e se constrói. Que ninguém é obrigado a ser o pilar de uma casa que insiste em desmoronar por dentro. Recebi mais uma carta da minha mãe semanas depois. Não abri. Joguei direto no lixo. Porque a paz que encontrei dentro de mim agora era mais valiosa do que qualquer palavra que ela pudesse escrever. E, com isso, fechei o ciclo. Para sempre.